radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Aqui Ali radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena, ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio acumula em 52 milhões de reais. As principais notícias nacionais nesta quinta-feira. Com o disparo da inflação do aluguel, a alternativa é a negociação. Secretaria Municipal de Educação dá sequência a curso de Neurociência, Desenvolvimento e Ensino Remoto. Marcas líderes na Semana Digital de Tecnologia e Inovação da Cooper Citrus. A Covid-19 em Bebedouro até quarta-feira. O Estado distribui hoje kits de higiene na Praça do Educandário. Prazo para corte de fornecimento de água a inadimplentes. Professor no novo normal é o tema do editorial. Os resultados dos jogos de ontem pelos principais certames de futebol pelo Brasil. Quinta-feira, 29 de outubro, Primavera Brasileira, lua crescente. Este é o dia de número 303 de 2020. Aqui Ali Notícias, edição 4.987, uma produção Irra Comunicação, apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Jogue fora pneus velhos. Vire garrafas de boca para baixo. E evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. A edição de outubro da Aqui Ali está super especial. São 2 capas diferenciadas com jovens empreendedores. As amigas Natália Lorenzini e Janaína Spijorim investem em moda e consumo consciente com a Madame Tem. O cantor e compositor Rafa Valverde está à frente da banda Reprise e de diversos projetos na área musical e de comunicação via redes sociais. Confira também a inauguração da Amazing Fashion, loja de moda feminina, e as orientações do Dr. João Carlos Odenick Júnior sobre armas de fogo. Na página Estilo, Laís Santin aborda o vai e volta da moda ao longo dos anos e a respeito das tendências nesta estação. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, como o medo influencia os comportamentos. Seus cabelos caem? A dermatologista doutora Eliane Batista faz observações sobre os tratamentos e os cuidados para evitar a queda dos fios. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e região.
Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite nesta quinta-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 23 minutos. Temperatura máxima de 32 graus. Umidade relativa no ar, 86%. Para amanhã, sexta-feira, tempo chuvoso durante o dia e a noite. Temperatura máxima de 27 graus e mínima de 21. Comemoram-se hoje, 29 de outubro, o Dia Nacional do Livro, Dia da Independência da Turquia em 1923, cuja capital é Ankara. Dia Nacional de Combate à Psoríase e o Dia Nacional do Cerimonialista. Hoje, 29 de outubro, é o dia de São Petrônio e de São Germânio. Petrônio governou a igreja de Bolonha entre os anos 431 e 450. Exerceu diversos cargos públicos antes de entrar para a vida religiosa. Ele foi o responsável pela construção de Bolonha, que havia sido destruída por Teodósio I e por uma invasão bárbara. Em 1390, uma basílica foi construída em homenagem a Petrônio. Germano viveu na França e é lembrado pela reforma da vida monástica. 6 séculos mais tarde, em 1621, Francisco de Sales recebeu sua inspiração e fez o traslado do corpo de Germano. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 29 de outubro de 2004, o saudita Osama Bin Laden assumiu pela primeira vez a responsabilidade pelos atentados às Torres Gêmeas. Em vídeo dirigido ao povo norte-americano, Bin Laden disse: "Assim como vocês atentam contra a nossa segurança, nós atentamos contra a de vocês." Em 29 de outubro de 2006, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi reeleito presidente da República, derrotando o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, no segundo turno das eleições. O candidato reeleito recebeu pouco mais de 58 milhões de votos. No dia 29 de outubro de 2009, um avião monomotor da Força Aérea Brasileira caiu na selva amazônica com 11 pessoas a bordo. Os 9 sobreviventes foram encontrados por índios da tribo Matiz, 12 horas depois da queda. O avião havia decolado em Cruzeiro do Sul, no Acre, e seguia para Tabatinga, no Amazonas. E em 29 de outubro de 2011, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi diagnosticado com um tumor na laringe. Aqui e Ali, radiotv.com. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2313 da Mega Sena, sorteadas nesta quarta-feira na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou e o valor previsto para quem acertar as 6 dezenas no próximo sorteio é de 52 milhões de reais. As dezenas sorteadas ontem na Mega Sena: 03, 20, 26, 45, 49 e 58. Outra vez: 03, 20, 26, 45, 49 e 58. A Quina teve 66 apostas ganhadoras, cada uma receberá 54 mil reais. A quadra teve 5.055 apostas ganhadoras, cada uma levará R$ 1.000.
As apostas em casas lotéricas ou pela internet para o concurso 2312 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de sábado. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio também será realizado sábado, mas às 8 da noite. O valor previsto para quem acertar as 6 dezenas no próximo sorteio é de R$ 52 milhões. Boa sorte! Aqui Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Mês das Crianças na Tuto Belo, com muitas atrações, variedades em presentes e formas de pagamento estendidas. Nas compras acima de R$ 50, concorra ao final do mês a um vale-compras de R$ 300. A Tuto Belo oferece 10 vales-compra para você, cliente de Bebedouro e de toda a região. Na Tuto Belo, preços mais que especiais em vestidos de vários tamanhos e modelos, também em conjunto de regatas e muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O atendimento também é pelo sistema de delivery. Tuto Belo, loja completa e amplo estacionamento para sua comodidade na Coronel João Manuel 839 Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Aqui Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, as principais notícias nacionais nesta quinta-feira. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Ralph Urquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. Aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Se você tem problema de visão, só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 98100-9787, a solução para a sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui Ali Notícias, o que acontece na sua cidade. Agora as principais notícias nacionais nesta quinta-feira. A pedido do Instituto Butantan, a Anvisa autoriza a importação de matéria-prima para a produção de 40 milhões de doses da Coronavac. Na semana passada, a Anvisa tinha liberado a compra de 6 milhões de doses do imunizante, que já virão envasadas e prontas para o uso. A vacina, desenvolvida em parceria com a empresa chinesa Sinovac, está na terceira fase de testes clínicos e ainda não teve autorização para ser aplicada. Até o momento, apenas dados parciais referentes à segurança da vacina foram apresentados pelo governo de São Paulo, mas eles não foram publicados em revistas científicas. Depois da repercussão negativa sobre a possibilidade de privatização de postos de saúde do SUS,
o presidente Jair Bolsonaro revogou o decreto que autorizava o Ministério da Economia a realizar estudos sobre o assunto. A revogação foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União. Ao longo desta quarta-feira, entidades de saúde, especialistas e parlamentares reagiram com preocupação ao decreto. Em nota, o Ministério da Economia informou que a autorização para a inclusão das unidades básicas de saúde no Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, foi feita após pedido do Ministério da Saúde, apoiado pela pasta. Vale lembrar que o PPI é a área do governo responsável por privatizações e programas de concessão à iniciativa privada, como a concessão de rodovias e aeroportos. O Ministério Público e o Tribunal de Contas da União, o TCU, pediram que a Corte investigue se o presidente Jair Bolsonaro utilizou órgãos do governo federal para causar embaraços e dificultar apurações da Receita Federal sobre o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro. Segundo a reportagem da revista Época, advogadas de Flávio Bolsonaro mobilizaram órgãos do governo em busca de elementos que permitissem a anulação das investigações envolvendo Fabrício Queiroz, ex-assessor do parlamentar, no caso das rachadinhas. Saem hoje dados de setembro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Em agosto, a economia brasileira criou 121.387 empregos com carteira assinada. Também será conhecido hoje o Índice Geral de Preços ao Mercado, IGPM, de outubro. O índice é referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel de imóveis. Em setembro, teve alta de 4,34% contra um avanço de 2,74% em agosto. O índice IGPM já acumula alta de 14,4% no ano e de 17,94% em 12 meses, bem acima do índice de inflação oficial do Brasil. Assistir à TV, usar o celular, navegar na internet e enviar mensagens. Tudo ao mesmo tempo. Esse tipo de comportamento pode ter um efeito negativo no desempenho da memória em jovens e adultos. É o que diz um estudo publicado na revista científica Nature. As descobertas sugerem que o uso de várias telas ao mesmo tempo está associado a um aumento nos lapsos de atenção e no esquecimento. Aqui e ali notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. O disparo do Índice Geral de Preços no Mercado, IGPM, utilizado como reajuste de contratos de aluguel, mexe com o mercado imobiliário de locação em todo o país. O índice registra inflação de 2,92% na segunda prévia de outubro. Já o acumulado em 12 meses sobe de 18,2% na segunda prévia de setembro para 20,56% na segunda prévia de outubro. Uma saída viável é uma média do IPCA e do IGPM. Se o proprietário não aceitar, o inquilino deve procurar outro lugar para se instalar. Adriano Sartori,
vice-presidente de Gestão Patrimonial e Locação do Sindicato da Habitação, o Secov SP, observa que, segundo a Lei 8245 de 1991, é obrigatório no contrato constar um índice para reajuste anual do valor do aluguel. Em 90% dos contratos de locação, o IGP-M é utilizado por ser divulgado ainda dentro do mês de referência. Ele acrescenta que, apesar da alta do IGP-M nos últimos meses, é bom enfatizar que, embora seja obrigatória a inserção de um índice de reajuste no contrato de locação, a lei não obriga o reajuste. Em momento tão delicado da economia, locador e locatário podem chegar a um acordo que seja vantajoso para as duas partes. Se o imóvel é ocupado por um bom inquilino que sempre cumpriu em dia com as suas obrigações contratuais, o proprietário vai preferir negociar a ter o seu imóvel vazio e arcar com custos de manutenção, como condomínio e pagamento do IPTU. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia, e ao sábado somente às 7 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aquiali-radio-tv.com. Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui Ali Notícias, o que acontece na sua cidade. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa? Escolha a MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil, TI e Telecom, do centro de Bebedouro para o mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, Secretaria Municipal de Educação dá sequência a curso de Neurociência, Desenvolvimento e Ensino Remoto. A edição de outubro da Aqui Ali está super especial. São 2 capas diferenciadas com jovens empreendedores. As amigas Natália Lorenzini e Janaínes Pijorim investem em moda e consumo consciente com a Madame Tem. O cantor e compositor Rafa Valverde está à frente da banda Reprise e de diversos projetos na área musical e de comunicação via redes sociais. Confira também a inauguração da Amazing Fashion, loja de moda feminina, e as orientações do Dr. João Carlos Odenick Júnior sobre armas de fogo. Na página Estilo, Laís Santin aborda o vai e volta da moda ao longo dos anos e a respeito das tendências nessa estação. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, como o medo influencia os comportamentos. Seus cabelos caem? A dermatologista doutora Eliane Batista faz observações sobre os tratamentos e os cuidados para evitar a queda dos fios. Aqui Ali, a sua revista de Bebedouro e região. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças.
Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e ali, multipercursos mundo afora. A Secretaria de Educação de Bebedouro realiza o curso de Neurociência, Desenvolvimento Humano e Ensino Remoto do Programa de Formação da Educação Básica, o PROFEB. A formação já iniciada ocorre por meio do aplicativo Hangouts Meet, com atividades até 5 de novembro, quinta-feira da semana que vem, com carga total de 30 horas mediante certificação. Participam gestores e professores de ensino fundamental 1, de música, de educação física, de inglês, de educação de jovens e adultos e instrutores educacionais. O grupo recebe material didático para leitura, capítulos de livros e artigos científicos, pequenos vídeos, podcasts, infográficos, imagens ilustrativas para assimilação do conteúdo e outros materiais. Também ocorrem momentos de debates, trocas de informações, vivências virtuais e elaboração coletiva de estratégias pedagógicas remotas. Exigida a frequência dos participantes em todos os encontros online, bem como a realização de todas as atividades propostas e desenvolvidas durante o curso. A ministrante é a professora mestre Marilyn Mércia Uliani. Confira o que é abordado no módulo 1, Sistema Nervoso Central e Periférico, Desenvolvimento Humano, Funcionamento Cerebral, como o cérebro se desenvolve, sente, aprende, processamento e decodificação da informação, estudos recentes sobre neurociência e educação. No módulo 2, Anatomia Cerebral e áreas relacionadas à aprendizagem e à emoção. Mapeamento da informação, sinapses, neurotransmissores e neuroplasticidade, redes neurais e aprendizagem, atividades pedagógicas remotas e potencial máximo de funcionamento do cérebro. Temas abordados no módulo 3, Sistema Sensorial, Metodologias Ativas Online e Mídias Sociais, Desenvolvimento de Habilidades Socioemocionais, Planejamento de Estratégias Remotas, conforme definição da intencionalidade educativa. Aqui e ali, radiotv.com. Um simpósio digital com formato inédito e experiência em 360 graus é a proposta da Semana Digital de Tecnologia e Inovação da Cooper Citrus, que acontece desde segunda-feira e vai até amanhã. E pode ser acessado pela plataforma coopercitrusexpo.com.br. O evento traz palestras técnicas e debate ao vivo entre produtores rurais e especialistas. Na área de exposições, 20 empresas que são referências no agronegócio nacional apresentam conteúdos técnicos em seus estandes virtuais, inclusive dias de campo, apresentações e vídeos com orientações sobre soluções de tecnologia agropecuária. Conteúdos em formatos variados proporcionam aos produtores a experiência de caminhar digitalmente pelo evento, interagir com os conteúdos em diferentes formatos,
conferir novidades e tecnologias e assistir a demonstrações práticas para levar a inovação à realidade de suas produções agropecuárias. A Cooper Citrus, fundada em 1976 em Bebedouro, é hoje a maior cooperativa paulista e destaque no Brasil em fornecimento de insumos, máquinas, implementos e assistência técnica. São 38 mil associados com unidades de negócios em mais de 60 municípios nos estados de São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Prefeitura e Secretaria de Saúde até quarta-feira confirmam o registro de 1.345 casos positivos de Covid-19 em Bebedouro e de 184 de municípios da região, porém atendidos na cidade. São 1.474 os recuperados, 19 óbitos em hospitais de cidades vizinhas e 26 locais, 8 internados graves e 6 com sintomas leves. Já o Brasil passou de 158 mil mortes por Covid-19, com tendência de alta em 3 estados, Santa Catarina, Amazonas e Amapá. A média móvel foi de 432, a menor marca desde o dia 5 de maio, quando estava em 411. Em casos confirmados, 5.469.755 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com a média apontando tendência de alta. A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, nesta quinta-feira em Bebedouro, acompanha a distribuição de 10 mil kits de higiene compostos por sabonete, máscaras e álcool em gel para a proteção da população mais vulnerável da região de Barretos. Local, Educandário Santo Antônio, na Praça Nivaldo Salvador, 95, no Jardim São Francisco, na Zona Sul. A agenda tem início às 8 da manhã com a presença do Coronel Edernaldi Arisson de Souza, assessor técnico da Coordenadoria Estadual de Ação Social, representando a secretária Célia Parnes. Aqui e ali notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. Mês das Crianças na Tuto Belo, com muitas atrações, variedades em presentes e formas de pagamento estendidas. Nas compras acima de R$50, concorra ao final do mês a um vale-compras de R$300. A Tuto Belo oferece 10 vales-compra para você, cliente de Bebedouro e de toda a região. Na Tuto Belo, preços mais que especiais em vestidos de vários tamanhos e modelos. Também em conjunto de regatas e muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O atendimento também é pelo sistema de delivery. Tuto Belo, loja completa e amplo estacionamento para a sua comodidade. À disposição na Coronel João Manuel, 839 Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. O dia a dia nas rodovias da região. Nós vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Thaisa Montagner. Bom dia, Thaisa. Bom dia, Carol. Bom dia, internautas. Carol, ontem a concessionária de rodovias TEB realizou 15 atendimentos aos usuários. Infelizmente, tivemos registro de um acidente. O acidente ocorreu por volta das 4 horas e 18 minutos. Na SP-351, rodovia Comendador Pedro Monteleone, quilômetro 156, sentido leste, no município de Bebedouro. Envolveram-se nesse acidente um Volkswagen Gol,
Segundo informações obtidas no local, o veículo seguia pela SP-322, que é a rodovia Armando Salles de Oliveira, ali próximo do contorno, sentido Bebedouro ao Monte Azul, e ao atingir o quilômetro 395, chocou-se contra a placa de indicação e seguiu pela canaleta de água e veio capotar o veículo. O motorista evadiu-se do local, tinha acompanhante do veículo e foi levado para o hospital Júlia Pires Caldeira pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves. Esses foram os últimos atendimentos, Carol. Bom, Thaisa, quem precisar do auxílio da TEB nesta quinta-feira é só ligar para o 0800. Isso mesmo, basta ligar no 0800 055 1167, repetindo, 0800 055 1167. Nossos serviços são gratuitos 24 horas a todos os usuários. Carol, deixa eu aproveitar para desejar os parabéns aí para o nosso amigo Osmar, que hoje é aniversário dele, tá? Ah, que legal. E desejar aí tudo de bom e é isso. Que Deus abençoe. Bom, a gente, com certeza, a gente também deseja aí uma quinta-feira, então, mais que especial para o Osmar, né? Com muita saúde, muita paz no coração e muitas felicidades, não é, Thaisa? É isso mesmo, graças a Deus. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns, hein, Osmar? Um bom dia, Thaisa. Até a próxima. Obrigada, Carol. Um ótimo dia para vocês, para todos os ouvintes. Fiquem com Deus. Até mais. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Na volta do intervalo, no editorial de hoje, o professor no novo normal. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Mulher, não tenha medo ou vergonha. Sinta suas mamas no dia a dia e se identificar qualquer estranheza, é hora de iniciar um tratamento. O câncer de mama é um tumor maligno mais comum em mulheres e que mais leva as brasileiras à morte. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, INCA, quando diagnosticado e tratado ainda em fase inicial, isso é, quando o nódulo é menor que 1 centímetro, as chances de cura do câncer de mama chegam a até 95%. Faça exames de rotina e previna-se. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furquim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Você sintoniza aqui, ali, radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Por meio de portaria, o presidente do SAEB Ambiental, Gilmar Feltrin, considerando decretos que estabelecem medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, lembra que a suspensão do corte de água por falta de pagamento acaba no dia 30 de novembro, prazo que pode ser prorrogado e ou revisto. Aqui, ali, notícias. Editorial. O professor no novo normal. Para enfrentar com lucidez os impactos da pandemia na rotina escolar, faz sentido considerar um fenômeno para o qual não se é convidado. Por isso, ninguém pode se dizer preparado para bater de frente com os desafios. Trata-se, sem dúvida, de uma dolorosa experiência, talvez a de maior alcance na história da educação no mundo, tendo em vista que o dia a dia, de repente, é transferido para as aulas não presenciais. Ressurge, então, com força o papel do professor,
sob condições adversas como redução de salários e de carga horária, falta de planejamento, de familiaridade, de recursos para a produção de aulas remotas. A partir dessa circunstância, é razoável trazer à reflexão os sentimentos estresse, frustração, tédio, depressão, solidão dos profissionais de educação. Pesquisa com 7.000 professores brasileiros mostra uma realidade preocupante em relação a sentimentos de ansiedade e sobrecarga, a preocupação com a saúde mental e física dos alunos e também da família. Em meio à discussão sobre o retorno à rotina presencial nas escolas, sobram perguntas cujas respostas são urgentes. Como os professores vão ajudar os outros se não priorizarem o autocuidado? Que condições concretas tiveram antes e durante a pandemia para que isso fosse possível? E se lhes faltou cuidado, quem afinal cuidará deles na iminência do mergulho necessário na atividade presencial com todos os desafios que virão? As escolas devem ser responsáveis por priorizar neste momento o acolhimento dos seus professores por meio de programas de escuta ativa, de intenso respeito à individualidade deles, de adaptações de infraestrutura física, de acompanhamento para as mudanças de calendário, de processos de avaliação diagnóstica e retomadas de conteúdos essenciais e de treinamento para o cumprimento dos protocolos necessários para a preservação não só da saúde física, quanto da segurança e do bem-estar das emoções e da mente. Só assim, a escola haverá de ser restaurada em sua plenitude, a partir de lições deixadas por esse evento mundial, reafirmando-a como lugar insubstituível, onde se ensina e, de repente, se aprende. É isso. Aqui ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, no bloco de esportes, os resultados dos jogos de ontem pelos principais certames do futebol pelo Brasil. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for, dá tudo belo. Tudo belo, tudo belo. Pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade. O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo. Quais as funções desses cargos? Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto e não se esqueça da importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote consciente. A edição de outubro da Aqui Ali está super especial. São 2 capas diferenciadas com jovens empreendedores. As amigas Natália Lorenzini e Janaína Spijorin investem em moda e consumo consciente com a Madame Tem. O cantor e compositor Rafa Valverde está à frente da banda Reprise e de diversos projetos na área musical e de comunicação via redes sociais. Confira também a inauguração da Amazing Fashion, loja de moda feminina, e as orientações do Dr. João Carlos Odenick Júnior sobre armas de fogo. Na página Estilo, Laís Santin aborda o vai e volta da moda ao longo dos anos e a respeito das tendências nesta estação.
Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, como o medo influencia os comportamentos. Seus cabelos caem? A dermatologista doutora Eliane Batista faz observações sobre os tratamentos e os cuidados para evitar a queda dos fios. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e região. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Copa Sul-Americana. Ontem o Fênix do Uruguai venceu o Arquipato do Chile por 3-1. Atlético Nacional da Colômbia e River Plate do Uruguai empataram em 1-1. O Esportivo Luquenho do Paraguai perdeu para o Defensa e Justiça da Argentina 2-1. O Lanús venceu o São Paulo 3-2. Milionários da Colômbia perdeu para o Deportivo Cali da Colômbia 2-1. O Vélez Sarsfields da Argentina empatou com o Peñarol do Uruguai 0-0. E o Vasco venceu o Caracas da Venezuela 1-0. Agora a Copa do Brasil. Ontem Santos e Ceará 0-0. Atlético Paranaense perdeu para o Flamengo 1-0. Corinthians perdeu para o América de Minas por 1-0. Anteontem, o Botafogo perdeu para o Cuiabá por 1-0. Hoje, às 7h, pela Copa do Brasil, Bragantino e Palmeiras. E às 9h30, Grêmio de Porto Alegre e Juventude de Caxias do Sul. Pelo Brasileiro da Série D, ontem, São Caetano perdeu para o Novo Horizontino 1-0. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro Feminino, o Kinderman venceu o Internacional de Porto Alegre por 3-2. São Paulo e Santos ficaram no empate em 0-0 e o Palmeiras bateu a Ferroviária de Araraquara por 2-1. Paulista Feminino, ontem o Corinthians goleou o Nacional 11-0. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Na volta do intervalo, Campeonato Sub-23 da 2ª Divisão, primeira fase, primeiro turno, 4ª rodada. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. Aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz.
Campeonato Sub-23 da segunda divisão, primeira fase, primeiro turno, quarta rodada. Ontem o Andradina venceu o América de Rio Preto por 1-0. Assisense e Vossen de Assis, no clássico da cidade, empataram em 0-0. Rio Branco de Americana venceu o Itararé por 2-1. Independente de Limeira e Elosport de Capão Bonito empataram em 2-2. Flamengo de Guarulhos perdeu o clássico da cidade para o AD Guarulhos por 4-2. Bandeirante de Birigui venceu o Araçatuba por 2-0. Tupã e Grêmio Prudente empataram em 1-1 e o São José venceu o Mantiqueira de Guaratinguetá por 1-0. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. 7 jogos da rodada de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana foram disputados na noite desta quarta-feira com resultados opostos para os brasileiros. Enquanto o Vasco bateu Caracas, o São Paulo volta da Argentina com uma derrota. Jogando em São Januário, o Vasco bateu Caracas por 1-0 com gol de Thiago Reis e joga agora pelo empate na partida de volta na Venezuela na próxima quarta-feira. Já o São Paulo fez um jogo muito movimentado com o Lanús na Argentina, mas acabou sendo derrotado por 3-2. Brenner marcou 2 vezes para o tricolor e o veterano Sandy, de 40 anos, também fez 2 para o time argentino. No último minuto do tempo normal, Quinhon garantiu a vitória do Lanús. O jogo de volta será na próxima quarta-feira no Morumbi e o São Paulo precisa de uma vitória por 1-0 ou 2-1 ou por mais gols de diferença para avançar no tempo normal. Outro argentino que se deu bem foi o Defensa e Justiça, que visitou o Esportivo Luquenho em Luque, no Paraguai, venceu por 2-1 de virada. Outro representante colombiano, no entanto, ou melhor, o Vélez Sarsfields, no entanto, não teve um resultado tão bom. A equipe de Buenos Aires recebeu Peñarol no estádio José Amalfitani, em um dos confrontos mais tradicionais da segunda fase, mas não saiu do 0-0. Outro confronto interessante foi entre os colombianos Milionários e Deportivo Cali no El Campín, em Bogotá, com vitória do Deportivo Cali por 2-1 de virada. Outro representante colombiano, o Atlético Nacional, recebeu o River Plate do Uruguai no Atanásio Girardot, em Medellín, e ficou no empate em 1-1. A rodada prossegue com mais 6 jogos nesta quinta, fechando todos os confrontos da ida. Aqui e ali Notícias Esportes. Líderes do Campeonato Brasileiro, Internacional e Flamengo confirmaram o favoritismo nesta quarta-feira e largaram na frente por vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Internacional derrotou o Atlético Goianiense por 2-1, enquanto que o Flamengo se vingou ao bater o Atlético Paranaense por 1-0. A surpresa ficou por conta do América de Minas, que superou o Corinthians fora de casa por 1-0. Mais cedo, Santos e Ceará ficaram no 0-0. Na Vila Belmiro, em Santos, o Santos recebeu o Ceará pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, realizada nesta quarta-feira. Os dois times ficaram no 0-0, apesar da superioridade numérica dos cearenses durante todo o segundo tempo. Nos acréscimos da etapa inicial, o zagueiro Lucas Veríssimo do Peixe foi expulso. As duas equipes decidem quem fica com a vaga nas quartas de final na próxima quarta-feira na Arena Castelão, em Fortaleza. Os primeiros jogos das oitavas de final da Copa do Brasil seguem movimentando a semana de futebol país afora. E nesta quarta-feira,
Atlético Goianiense e Internacional também se enfrentaram no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, com o time gaúcho levando a melhor. Com gols de Leandro Fernandes e Moisés, o Internacional venceu por 2-1. O goleiro Jean, de pênalti, descontou para o time goiano já nos acréscimos. Com o resultado, o Inter vai para o jogo de volta com a vantagem do empate para garantir vaga na próxima fase da competição. Já o Dragão precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar. Se devolver o placar da ida, leva a decisão para os pênaltis. O jogo final está marcado para terça-feira, às 9h30 da noite, no Beira-Rio. Flamengo visitou o Atlético Paranaense e vai voltar ao Rio de Janeiro com uma vitória por 1-0 na bagagem. Na Arena da Baixada, Bruno Henrique marcou o gol que garante aos cariocas a vantagem do empate no segundo confronto, além de Hugo, que pegou um pênalti. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira no Maracanã. Corinthians e América de Minas se enfrentaram e o Coelho venceu. Aos 43 minutos do segundo tempo, o atacante Marcelo Toscano saiu do banco de reservas e fez o gol da vitória dos visitantes por 1-0 na Neoquímica Arena, em São Paulo. Agora um empate classifica o time mineiro, o América, no jogo de volta, que será na próxima quarta-feira, dia 4 de novembro, no Independência, em Belo Horizonte. Na quinta-feira acontecerão mais 2 jogos com duelos estaduais. Em Bragança Paulista vão jogar RB Bragantino e Palmeiras, ainda sem técnico. Palmeiras, em Porto Alegre, vão se enfrentar Grêmio e Juventude. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. No complemento da terceira rodada do Paulista Feminino, Corinthians garantiu sua classificação às quartas de final. O objetivo foi conquistado ao golear o Nacional 10-0 na tarde desta quarta-feira, em partida realizada no Parque São Jorge, em São Paulo. Corinthians chegou a 9 pontos na liderança do grupo 2. Primeiro fora do G4 é o Juventus, que só pode chegar a 6 pontos. Com isso, o Taubaté, que já tinha atuado na rodada, também é outro classificado ao mata-mata. Vale lembrar que São Paulo e Ferroviária também garantiram vagas antecipadas no grupo 1. O Paulistão Feminino é disputado por 12 clubes divididos em 2 grupos de 6 integrantes cada. Após turno único, os 4 melhores de cada grupo avançam ao mata-mata, que será disputado em sistema de ida e volta e se inicia nas quartas de final. E o Aqui Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência. Um bom dia. Até amanhã. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.